Olá, muito bom dia a vocês que nos assistem aqui na nossa rede O Campo. Estamos começando neste momento mais um panorama de mercado para deixar você aí atento sobre tudo que acontece aqui no Brasil e no mundo, sobre os nossos grãos, a nossa soja e o milho. E trazemos hoje, então, para nosso bate-papo aqui, começando com o nosso gerente de comercialização, o Juliano Plens. Olá, Juliano. Olá, Vanessa. Olá, clientes cooperados da Coopermota. Mais uma semana de informação aqui para a nossa família Coopermota. Maravilha. E vamos chamar então para compor essa nossa bancada aqui de conversas o nosso parceiro da Stonex, Guilherme Ciocari. Olá, Guilherme. Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Muito bom dia, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui numa semana bastante turbulenta aí para a gente conversar. Maravilha. E como ela começa, então, Guilherme? Vamos já puxar aí o nosso mercado internacional com a questão, então, da produção de biocombustíveis lá nos Estados Unidos. Como é que está? Bom, antes do Trump anunciar aí, né, o que está acontecendo nesse momento, a gente já fala um pouco sobre isso. Interessante que antes havia uma divisão nos Estados Unidos, né, então o mundo de petróleo e o mundo verde. E à medida que petroleiras começam a entrar nesse mundo verde, produção de SAF, HVO, né, combustíveis de origem vegetal, vamos dizer assim, né, o que passa a acontecer nesse momento é uma interação entre eles. E a expectativa é que esse programa de biocombustível acelere, ele cresça, né? Então, quando esses dois mundos começam a conversar um pouco mais, há uma perspectiva positiva, quando que, historicamente, eles não se conversavam muito, havia ali interesses próprios, né? E agora, realmente, o mercado começa a sugerir, isso depende da assinatura da Agência Ambiental norte-americana, né? Mas uma perspectiva de subir aí de praticamente 3 bilhões e meio de barris para 5 bilhões e meio de barris. Ou seja, é uma demanda crescente. O óleo subiu muito forte essa semana em detrimento disso, né? Mas ainda há algumas confirmações. Isso não está confirmado ainda, por hora sugere que isso vá acontecer, né? Então, grosso modo, a demanda doméstica americana ela aumentaria, né? E aqui um ponto específico, porque quando a gente entra nesse mundo de tarifas, ao tributar Canadá e ao tributar a China, né, o Canadá ele mandou aproximadamente 3 milhões e meio de toneladas de óleo de canola para os programas de biocombustível norte-americano, né? Então isso em tese não aconteceria, né, por aumento de tarifa. Na China, ela mandou o tal do óleo de cozinha usado, ou Used Cooking Oil, que eles usam a sigla UCO, né? Ela mandou aí aproximadamente 2 milhões e meio de toneladas. Ou seja, a gente está falando de 6 milhões de toneladas de óleo que poderiam deixar de entrar nos Estados Unidos e, obviamente, isso gerar demanda em óleo de soja, né? Então, a gente está nesse momento agora discutindo sobre isso. E isso pode impactar aqui o nosso mercado local, Juliano? Sim, se isso vier a acontecer, né, os Estados Unidos deixam de exportar um volume maior de soja, né, ou propriamente dito óleo, e isso pode beneficiar o Brasil, não só o Brasil, como a América do Sul como um todo, tendo que ocupar esse espaço que os Estados Unidos deverá de deixar de exportar, caso ele aumente mesmo a produção de biocombustível. Maravilha. E aí, então, a gente segue para o nosso próximo tópico, falando um pouco dessa questão do tarifaço. Não dá para a gente não falar dos impactos que esse anúncio do Trump causou aí no nosso mercado, né, Guilherme? Exato, bagunçou geral, né? Hoje tudo cai. Então, a soja, como exemplo, cai quase 2,6% nesse momento, o petróleo mais 6% de queda, né? Então, virou uma bagunça geral, principalmente, né, no momento em que a China retribui aos Estados Unidos os mesmos 34% de tarifa, né? Então, o mercado quer entender, né, o que vai acontecer. Obviamente, isso bagunça a ordem mundial, né? Isso começa a colocar em pauta possível recessão, né? Começa a colocar em pauta uma inflação pegando dentro dos Estados Unidos, né? Isso é uma forma de trazer para a mesa de negociação? A gente entende que sim, né? 20% na União Europeia, Vietnã entrando na onda, outros países aí, 40%, 50%, 60% de tarifa. No Brasil, em tese, né, foi, entre aspas, só 10%,
que, olhando para o mundo agro em si, né, claro que tem impactos, principalmente no mercado de aço, né, tudo isso é impactado de forma significativa aí, mas olhando para o mundo agro, de certa forma, também abrem algumas oportunidades, né? Então, os Estados Unidos pensar em crescer demanda no programa de biocombustível, ele já está, né, se precavendo também que viriam medidas retaliatórias e possivelmente ele exportaria menos, né? Então, o exportar menos, a China entrou mais preparada nesse ano, né? Vendo o que aconteceu 18, 19, 19 e 20, no que eles chamam de guerra comercial 1.0, ela se preparou mais. Ela aproveitou a safra americana passada, comprou mais, alongou mais os estoques dela, ela entra mais tranquilo aqui, né? A gente tem uma safra que, embora ela reduziu de tamanho, ela é historicamente a maior, né? 167, 168, 169, 166 milhões de toneladas. Aí, dependendo, né, de quem estiver divulgando os números, o nosso já está em 167. Então, é uma safra robusta. E aí, claro que a China ela deve focar um pouco mais aqui nesse mundo de tarifaço, né, em termos de demanda, mas com cautela, né? Ela entrou muito mais preparada, e isso significa, no primeiro momento, demandar menos nos Estados Unidos, e demandar menos nos Estados Unidos significa afetar menos os estoques, e obviamente, né, cotações de Chicago para baixo. Então, quem vai tentar corrigir isso é prêmio. E a pergunta que fica aqui, né, e o alerta que fica para o produtor brasileiro é que, sim, o prêmio ele subiu e ele deve aumentar um pouco mais, mas o grande ponto é ele vai compensar a queda do Chicago e do câmbio, né, que ontem até subiu um pouquinho mais, né, mas chegou a tocar 5,60 nesses 2 últimos dias. E o que a gente viu foi que não, né? Inicialmente não. Olhando para o segundo semestre, isso vai acontecer? Olha, vai depender muito de como a China vem. Ela sabe que tem soja na América do Sul, né? Ela tem necessidade sim de comprar mais, mas também, né, como o mercado vai penalizar as cotações de Chicago, isso pode ser algo simplesmente de compensar ou ainda não compensar tudo, dependendo do que o câmbio fizer, né? Então, é realmente um ponto de atenção aí para a gente, bagunça geral a ordem mundial aí de compra, né? De commodities, outros bens e por aí vai. Ainda não está estabilizada essa questão, né? Ainda um ponto de interrogação. Estamos entrando ainda na turbulência, né? Então, de novo, volto a reforçar, tá, Vanessa? É uma expectativa positiva para prêmio, sim, né? Porém, quanto Chicago tem espaço para cair, né? E o câmbio, para onde vai? Nesses 2 últimos dias, essa alta do prêmio não compensou, né? O que Chicago e o câmbio caíram. Então, fica aí o ponto de atenção, tá? Uhum. E a gente passa o nosso mercado, Juliano, como é que a gente avalia aí que o mercado recebeu esses anúncios das tarifas, né? Bem, as repercussões após as tarifas do Trump, bom, elas são inúmeras, tá? Estão em todas as mídias aí, os impactos. A gente não conseguiu ainda mensurar o tamanho desse impacto, né? Mas, assim, falando de todos os setores, trazendo para o nosso negócio, especificamente soja e milho, como o Guilherme disse, nós notamos no dia de ontem Chicago caindo bastante forte, prêmio subindo, equilibrando isso aí. Tivemos também uma queda acentuada do dólar, que também impactou, né? Mas nós estamos no calor do momento, nós estamos no olho do furacão. Vamos ver como o mercado vai repercutir em relação a isso, uma vez que o nosso principal cliente de soja acaba sendo a China, né? Nós acreditamos, é cedo para avaliar ainda, mas nós acreditamos que tudo vai depender do apetite da China em comprar soja. Se ela estiver necessitando de soja, a gente sabe que ela vai necessitar, isso vai ser equilibrado via prêmio. Mas se ela, por algum momento ou por estratégia própria, resolver dar uma esfriada em determinado momento, vai acabar refletindo no preço de soja aqui, sim, igual refletiu ontem, principalmente preços a níveis de portos. E como o Guilherme disse também, eles sabem que a safra do Brasil e da América do Sul é uma safra cheia, é uma safra robusta. Então, eles não vão jogar dinheiro fora, vamos dizer assim. Pode ser que impacte em relação aos preços, sim. Mas ainda é cedo para a gente falar. Nós estamos Tá no calor ainda, né?
está no calor do momento, e assim, nós temos duas situações. Uma é a soja que está sendo finalizada agora, e a outra que é a soja 26. Então, olhando para a soja 26 em relação ao nosso agricultor, o que fica aqui o nosso recado? Para ele olhar as margens, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele olhar o custo do insumo dele versus ao preço do grão lá para 26. E não olhar propriamente dito somente o preço. Se ele fizer uma margem que ele consiga equilibrar, que ele acredite que é uma boa margem, aonde ele vai fazer as suas compras, adquirir os seus insumos para a safra 26. E a outra relação é a safra 25, né, que nós estamos no calor do momento, aí no olho do furacão. Maravilha. E a gente então segue agora ainda falando da soja, agora a gente falando dessa questão da colheita, que ela está avançando praticamente já sendo finalizada, né, Guilherme? Isso, hoje Brasil aproximadamente 90%, né? Algumas regiões ainda por terminar, e vamos caminhando sim, né, para essa perspectiva aí de 167 milhões de toneladas, ou seja, a gente tem aí próximo de 16 milhões de toneladas ainda para serem colhidas e a gente entrar nessa reta final, né? Então, uma perspectiva positiva, né? Tivemos alguns problemas sim, né? Especialmente o Rio Grande do Sul, uma outra região ali do Oeste Paranaense, e algumas regiões pontuais também, como o próprio sul de São Paulo, uma outra região de Minas, mas no geral o país veio bem aí, né? E caminha finalmente para a reta final e agora começa a focar realmente o olho no que a gente pode colher em termos de safrinha, né? Uhum. A nossa aqui já está concluída totalmente, Guilherme, Juliana? Totalmente não, Vanessa. Nós temos, assim, a principal área que faz o milho segunda safra, essa sim já está finalizada, mas nós temos algumas áreas ainda, poucas, mas ainda tem algumas áreas que estão sendo colhidas que geralmente o agricultor não faz a segunda safra, né? Não faz o milho safrinha. Mas ainda tem um resquício aí. Todo dia ainda pinga um pouco de soja nos nossos armazéns, né? Mas já é bem mais que esses 90%. Não vou falar os 100%, porque ainda está entrando soja, né? Ainda tem área sendo colhida. Mas está bem próximo do fim, sim, viu, Vanessa? Maravilha. E aí, então, o pessoal já está começando a falar de milho agora, especificamente, né? A gente pode estar aí analisando o contexto geral da nossa safrinha, aliás, da nossa segunda safra, né? A gente não fala mais em safrinha. Como é que a gente avalia isso, Guilherme? Olha, primeiro ponto, eu acho que a gente está no momento de definições, né? Então, algumas áreas aí receberam chuva nos últimos 2 dias, nem tanto, né? Alguns pontos. Se pega, por exemplo, ali Goiás, né? A gente tem a região do sudoeste goiano, Rio Verde ali, está indo muito bem, é onde está, por exemplo, 70% do milho, né? Ali, grosso modo, tem chuvas, e o leste, né? Na hora que a gente olha aí um pouco mais para o leste do Goiás, ali vai ter redução, né? Então tivemos alguns problemas em termos de chuva e por aí vai. No geral, né? O que a gente está tendo aí no MT, por exemplo, safra também positiva, Mato Grosso do Sul, safra relativamente positiva. Paraná, algumas regiões poderia ter chovido um pouco mais, como o Oeste, né? Norte recebeu. Sul de São Paulo não foi regular, né? Tiveram bastante irregularidades, mas por hora a gente caminha para um bom safrinha. O grande ponto, né, e X da questão, fica realmente as últimas 15 dias, né, do abril e os primeiros 10 dias de maio. Os últimos 15 dias do mês de abril define muita coisa no Centro-Oeste, muita área que a gente teria definição no Centro-Oeste, considerando MS, MT e Goiás. Na hora que a gente olha mais para São Paulo e algumas partes de Minas, isso fica um pouco mais para o maio. E nesse período começa a mostrar volumes de chuva um pouco menor. Então, para onde que vai esse preço, né? Fica naquela indecisão. E aí, vai chover ou não vai, né? Sempre a resposta que eu tenho dado é essa, né? E aí, chove nos últimos 15 dias de abril e 10 primeiros dias de maio? Não chove? Nesse momento, se mostra bastante curto, né? Então, é um ponto para a gente se atentar aí, que pode trazer, né, as produtividades para baixo aí. E aí isso teria um efeito prático de alta de preço, né?
Olha, vai depender inicialmente da questão da concentração de colheita, que a gente pode ter possivelmente em junho, né? Mas, no grosso modo, dentro, né, de algo normal aí, né, pensando aí que seria tudo dentro de uma normalidade, choveria, a gente teria espaço para uma realização de preço? Teria. Né? A gente vem com Chicago em queda, câmbio agora nesse momento 5,71, mas ele teve em queda também, né? A gente poderia ver isso. Olhando para o último trimestre, tarifaço, ajuste, né, de logística dentro do milho, a gente poderia ter, por exemplo, outros clientes do mundo que estão comprando nos Estados Unidos migrarem para cá. Então a gente está nesse momento, há 25 dias, né, nos próximos 25 dias, define muita coisa em termos de preço. Então, acho que é algo para a gente se atentar aí, tá? Uhum. E aí, como que a gente está olhando esse mesmo panorama aqui para o nosso milho, Juliano? Diferentemente do Centro-Oeste, nossa época de plantio aqui é um pouquinho mais atrasado, né? O plantio aqui já se finalizou, né, das áreas de milho segunda safra. Nós também estamos tendo chuvas de forma irregular, né? E isso, ora chove num lugar, ora chove em outro, mas ainda está chovendo de uma forma ok no sentido de formação vegetativa da lavoura de milho, né? Para nós, se para o Centro-Oeste os últimos 15 dias de abril é fundamental, porque vai pegar pleno pendoamento, né? Para nós aqui, como o Guilherme disse, esse período crítico é maio. E aí essas previsões de chuva para maio já começam a melhorar um pouco mais do que são em relação a abril. E aí pode impactar de maneira positiva para nós em relação à produtividade, uma vez que o nosso período mais crítico aqui seja maio, né? Falando aí do preço, que o Guilherme falou, nós estamos notando aí uma queda dos preços aí semanalmente, né? Como está no título. Porém, essas quedas têm acontecido todo dia. Todo dia a gente vê o preço de milho recuando um pouco. Está longe ainda de uma definição sólida do preço. Tem muito caminho para ser percorrido. Nós temos o mercado fala que a demanda de milho para etanol, principalmente no Centro-Oeste, vai ser muito forte. O estado de São Paulo, como todos sabem, é consumidor de milho, é importador de milho dos outros estados. Então tem um longo caminho a ser percorrido. O preço ainda acaba ficando difícil da gente estimar algo sobre isso. A gente trabalha com os fatos aí, que nem o Guilherme disse, em relação ao clima, que vai impactar diretamente. Nós temos um fator que nos assusta aqui de vez em quando, que acontece, que é o fato da geada. Não tem previsão por esse momento de geada, mas pode impactar aqui caso venha acontecer. Então, a safrinha está percorrendo aí de uma forma regular, de modo geral. Na média aí tá ok. Uhum. Até o Marco Antônio estava falando que está um pouquinho melhor do que o ano passado, a questão do clima, né? Vamos esperar que isso traga bons resultados aqui dos nossos produtores. Exatamente. É isso aí. Então, com isso, a gente encerra o nosso panorama de mercado dessa semana e a gente aí espera essas definições de mercado todas aí, que devem, com certeza, impactar o nosso produtor. E a gente volta na semana que vem com mais informações para vocês. Um abraço a todos. Até mais. Até. Obrigado. Tchau.